Recentemente eu fui acometido por duas surpreendentes notícias. Veja só, recentemente foi descoberto que a escritora Alice Sebold, que ficou famosa justamente por escrever um livro contando o seu fatídico episódio de sexo forçado cometido contra ela na faculdade enquanto ela ainda era virgem, acusou, na verdade, um homem inocente injustamente de ser o seu agressor em 1981. Sim, o ato ocorreu em 1981, 16 anos atrás o homem foi preso. Ou seja, em 2005, andando pela rua, ela simplesmente disse ter reconhecido o seu agressor de 1981, embora ele fosse completamente diferente da descrição que ela fez no retrato falado na época. E simples assim, o rapaz foi preso e só recentemente, agora em 2021, foi descoberto a sua inocência. Logo depois, ela simplesmente veio a público pedindo desculpas a este homem, o Anthony Broadwater, e disse o óbvio, que essas desculpas obviamente não seriam capazes de dar a ele de volta os 16 anos que ele perdeu, e que ela estava sinceramente arrependida, simples assim. Daí o homem é obrigado a seguir a sua vida como se nada tivesse acontecido, e ela teve a permissão de fazer o mesmo, porque ela não sofreu nenhuma sessão legal, cultural ou social por isso, nem mesmo foi obrigada a pagar uma indenização, e o homem não só perdeu esses 16 anos, como a vida familiar, profissional e moral dele perante a sociedade com certeza se tornou uma desgraça. Sem falar que ele teve que passar 16 anos, dia após dia, dentre criminosos, sob a alcunha de praticante de sexo forçado, que nós sabemos muito bem que em qualquer cadeia do mundo é uma pecha extremamente mal vista e que os detentos adoram perseguir. Vocês sabem muito bem, vocês já viram os vídeos que rodam aí pela internet, onde os detentos praticam todo tipo de atrocidade com aqueles que praticam sexo forçado. E o mais irônico disso tudo, porque, Honk Pill, para não cair na Rage Pill mesmo, é que o homem que foi para a cadeia era completamente diferente da descrição da moça no retrato falado, e nem mesmo ela conseguiu criar um espantalho direito na cabeça dela. Porque, segundo os relatórios, ela não conseguiu discernir muito bem quem foi o agressor na hora da identificação. Mas mesmo assim, um homem qualquer foi lançado na cadeia por um crime que ele não cometeu, e veja só, passou 15 anos lá. Isso me remete àquela resposta que deram nos Estados Unidos, quando se perguntou à delegacia que ele tem lá encarregado dos casos das mulheres, não sei se é bem uma delegacia da mulher como a gente tem aqui, mas perguntou-se aos entusiastas, digamos assim, que cuidam desses casos de violência contra mulheres, sexo forçado, etc. E perguntou-se por que 80% ou mais dos casos de denúncia de sexo forçado eram, na verdade, falsos e isso não vinha a público. Era algo que poucas pessoas sabiam. E veja só o que eles disseram. Eles disseram que esses casos, mesmo sendo maioria, não poderiam cair na boca do povo porque isso iria tirar a relevância dos casos reais, veja só. Não importa se só 20% dos casos são verdadeiros. Os 80% dos casos, a maioria esmagadora dos casos serem falsos, não podem cair na mídia. Porque isso vai fazer com que uma maioria seja marginalizada. Ou seja, como é a vida do homem que está em jogo nesses casos, 80%, 90%, quiçá 100%, não importa. É justo que prendamos os errados para que os corretos não sejam impunes. Que lógica desgraçada, não é? E o mais irônico, se é que ainda pode ser mais irônico, porque é uma ironia atrás da outra, é que essa moça que acusou falsamente um homem de sexo forçado, ela disse que sofreu o atentado na faculdade, enquanto ela ainda era virgem, ou seja, o agressor tirou a virgindade dela. E daí ela ganhou fama escrevendo livros a respeito, descrevendo nas suas obras o acontecido e etc. Virou uma estrelinha do movimento mulherista lá nos Estados Unidos, ou seja, fez fama em cima de um inocente. Ela, convenientemente, dias depois do acontecido, estava passando na rua, simplesmente apontou o dedo para um cara qualquer e disse que foi ele, o cara foi jogado na cadeia por 15 anos. E construiu fama em cima disso. Bom, o corpo de delito diz que a agressão ocorreu. Só que ninguém sabe se essa tal agressão foi forçada, Porque a gente bem sabe, as mulheres hoje, segundo os censos, 80%, 90% delas têm fetiches com agressão na cama, com sexo violento. E como é dito no link que eu vou deixar na descrição aqui de referência do canal Uncapsule, essa parada de consentimento é muito, muito frágil. É um contrato que é feito entre duas pessoas ali. E a própria acusação de sexo forçado é uma palavra contra a outra se não houverem provas. Então o Peter, do Uncapsule, até avisa. Esse negócio de ficar fazendo sexo violento com uma mulher que ela pede pra apanhar, pede pra você bater, pede pra ir mais forte, tome cuidado. É por isso que eu digo, o Volcel tá se tornando o último caminho. Justamente porque qualquer brincadeirinha errada pode te jogar na cadeia por 15, 16 anos, como foi o caso desse rapaz aí. Se ponha na situação desse cara. Eu sei que muitos de vocês aí são jovens, estão na faculdade nesse momento. Então imaginem vocês tendo vários dedos apontados pra você como um agressor sexual. Meu irmão, ninguém vai querer ouvir mais nada.
Nem de você, nem de qualquer outra pessoa que venha te defender. A acusação é o suficiente. A palavra é o suficiente. Veja só como essa propaganda ela é diabólica, né? A palavra é o suficiente para fazer valer a lei, como passava na televisão, né? A cada 1 minuto, uma mulher no Brasil sofre sexo forçado. E a palavra da vítima é o suficiente para fazer valer a lei. Meu irmão, isso é despotismo, isso é absolutismo. A palavra de uma pessoa ser o suficiente para fazer valer a lei sem provas, sem fatos, sem testemunhas é absolutismo, é ditadura. E é por isso que eu digo, a gente vive num ginofascismo e você não tem direito algum de ser livre. Em último caso, a gente vê também uma outra notícia. Na verdade, foi mais uma propaganda que o Zion postou aqui no grupo de criadores de conteúdo da galera da machosfera, onde está havendo uma certa normalização, uma certa pressão cultural, né, através das propagandas, é claro, para que os Ubers venham com um certo tipo de botão, ou haja um botão no aplicativo, se não me engano, onde no momento que você pressionar ele, a polícia é ativada e mandando a sua localização, é claro, para o departamento. Ou seja, mais uma facilidade para acusar falsamente um trabalhador de sexo forçado, de assédio, ou seja lá o que for. Então, qual é o trabalho do mulherismo? Qual é o plano do mulherismo? Primeiro de tudo, dar total poder à mulher. Simples. Esse negócio de a palavra da vítima é o suficiente para fazer valer a lei já é uma forma de despotizar as mulheres, né? Fazendo a palavra delas estar acima até dos próprios fatos. Depois, eles tornam o mais fácil possível ferrar o homem, usando leis ambíguas e completamente abrangentes, onde qualquer advogado motivado consegue fazer um sofisma ali, né? Porque advogado é pago para isso, é pago para manipular a lei e encontrar brechas ali e convencer até emocionalmente o júri, a promotoria e etc. Então essas leis aí de violência psicológica e violência disso e daquilo, e tudo agora é violência, tudo agora pode ser considerado um crime contra a mulher, já é uma maneira de conseguir encaixar qualquer atitude masculina desagradável, que a mulher, no caso, julgue como desagradável, um crime. Daí eles facilitam a denúncia. O aplicativo Magalu agora tem um botão aí para denunciar a violência, o Uber também vai ter, e etc, etc. Logo, logo todas as mulheres vão andar aí provavelmente com um aplicativo no celular que tenha isso, ou mesmo um aparelhozinho, né? Daí você junta isso também ao ódio que as mulheres estão tendo aos homens atualmente, a misandria. Um nível de ressentimento de um patriarcado que nunca existiu, uma violência ou uma misoginia ancestral completamente forjada e, é claro, uma perseguição cultural e social feita nas redes sociais, nas mídias e etc., contra qualquer atitude meramente masculina. Daí você tem esses 4 cavaleiros do apocalipse, da misandria e do genofascismo. Una tudo isso e você vai chegar a criminalizar ser homem, criminalizar a masculinidade e ferrar homens inocentes. O que é que a gente vê com essas 2 notícias que eu acabei de citar aqui nesse vídeo? É basicamente um gozo extremo em ferrar homem inocente. Cara, 80%, às vezes 90% ditos por psicólogas do Departamento de Violência contra a Mulher, em entrevista, por exemplo, sobre o mundo intelectual, você acha aí facilmente, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos e às vezes até na Europa, você encontra vários depoimentos de profissionais que têm acesso a esses censos e eles dizem, cara, 80%, 90% às vezes dos casos de denúncia contra sexo forçado são falsas. Então, a que conclusão a gente pode chegar? É que a mulher moderna, ou melhor, eu não gosto de usar esse termo mulher moderna, porque a mulher ela é o que sempre foi desde a aurora da história humana. A diferença é o poder que elas têm em diferentes momentos da história. E hoje elas são as criaturas mais privilegiadas e mais poderosas que já existiram. Então, o poder, como eu já disse, o maior poder é a liberdade de consequências. Você pode ter qualquer poder, dinheiro, status, influência, mas se você tiver liberdade sem consequências dos seus próprios atos, então você é praticamente um deus na Terra, nada te fere. E como diz aquele ditado, quer encontrar a face de uma pessoa verdadeiramente? Dê poder a ela. E existe poder maior do que o que as mulheres têm hoje? A liberdade de consequências? Não tem. Então a conclusão que a gente tira é que a mulher, ela é o que é hoje em dia. Essa é a face dela. E olha que eu acredito que as coisas ainda vão piorar mais. Elas ainda vão ter mais liberdade e menos consequência ainda. Então se preparem para ver esse rosto horrível que é o da mulher, que sempre foi e sempre será assim. Então conclui-se com esses números e com esses fatos que a mulher ela tem um gozo enorme em punir homens inocentes, em ferrar homens, e que na verdade a misoginia foi só um engodo, o patriarcado foi só um engodo. O que existe é misandria, ginofascismo e ódio à moralidade, à ética e à inocência.